Ciência e Cidadania. Esta série de entrevistas é uma iniciativa da Associação dos Geógrafos Brasileiros, a AGB, e está sendo viabilizada em colaboração com as TVs Cultura e UFSC TV. Está sendo inaugurada durante o 12º Encontro Nacional dos Geógrafos, realizado em Florianópolis, de 16 a 23 de julho de 2000. Hoje temos conosco a honra de entrevistar o geógrafo Aziz Nassib Absaber. O geógrafo Aziz é professor aposentado da UFSC, atualmente milita no Instituto de Estudos Avançados da mesma USP e é ex-presidente da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Como entrevistadores, teremos o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, que é atual presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros e é professor da UFF, Universidade Federal Fluminense. E teremos também a professora Maria Dolores Luz, que é professora do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Aziz, este encontro tem como tema geral os outros 500 na formação do território brasileiro. Esse tema busca chamar exatamente a questão de que não basta nós estudarmos os aspectos históricos e geográficos, mas nós temos que colocar a história na geografia e a geografia na história. Mas mais do que isso, ele chama atenção para o fato de que a ciência, hoje, tem um papel extremamente relevante na vida de todas as pessoas e, ao mesmo tempo, não pode se furtar da sua relação com a cidadania. Queremos começar ouvindo sobre esse aspecto. Em primeiro lugar, eu devo dizer que me agrada muito o início de uma série cultural como essa que a TV Cultura de Florianópolis e junto com a universidade está iniciando. Gostaria de dizer mesmo que é através desse tipo de trabalho que a ciência pode fazer movimentar a cidadania a nível de todos os segmentos de uma sociedade. Também gostaria de dizer que os geógrafos têm um papel muito importante nessa relação entre a sua ciência, vista naturalmente de um ponto de vista interdisciplinário, e a conquista da cidadania. Portanto, existem duas razões para o meu entusiasmo com essa iniciativa da Associação dos Geógrafos Brasileiros, uma instituição que nasceu dentro da universidade e participa da vida brasileira, sempre vinculada à universidade e sempre vinculada a um pensamento científico racional e bastante ampliado em termos de sua atuação perante a sociedade. Quanto à questão essencial da ciência, auxiliando a formação, a produção do cidadão, eu devo dizer, pensando mais na geografia do que em todas as outras ciências, de que o processo civilizatório dependeu do conhecimento. E ciência é o conhecimento potencializado pelo método, pelas técnicas, por aparelhagens que foram sendo construídas durante a evolução das tecnologias. E, evidentemente, a ciência prolongada pelas tecnologias e as tecnologias ficando à disposição dos homens pertencentes a uma sociedade, ela tem a capacidade de servir a sociedade e de elevar o processo cultural do homem e, portanto, criar cidadania. No plano da geografia, os fatos são muito importantes. A geografia é o suporte das atividades humanas na face da Terra, visando a sociedade e o homem, e todos os homens, independentemente de classes. Isso tem sido a grande contribuição dos geógrafos para a conquista da cidadania, já que, em outros níveis, existe uma tendência
para a segregação dos diferentes segmentos da sociedade, como se uns, por uma questão de berço e de lugar onde nasceu, tivesse que ser inferiores àqueles que nasceram em berço nobre e em condições socioeconômicas totalmente diferentes. Professor Aziz, bom, antes de mais nada, queria dizer da honra também da gente poder estar conversando nesse programa e, ao mesmo tempo, colocar uma questão que me parece que tensiona um pouco essa reflexão da ciência e da cidadania. O senhor mesmo sabe do esforço que a gente vem fazendo para tentar fazer com que se sobrevenha o interesse público ao interesse privado. A gente está percebendo que cada dia mais parece que o espaço se torna uma mercadoria. E o senhor, me parece que tem reflexões que nos ajudam, né, a perceber essa distinção. São vários temas que poderiam apontar para essa questão, né? Por exemplo, a própria questão dos transgênicos, né, onde mais uma vez a gente vê a questão do interesse privado e do interesse público. Eu queria que o senhor mexesse um pouco, que há uma geopolítica por trás dessa questão, né, e que o senhor pudesse nos trazer as suas opiniões, que sempre sabe, abalizadas sobre esse assunto. Foram provavelmente geógrafos que se dedicaram ao entendimento do espaço como uma mercadoria dentro do capitalismo selvagem. E foi um grupo de jovens que percebeu que todos os espaços eram requeridos pelos especuladores para que eles tivessem liberdade total de uso, independentemente da organização do espaço, que deveria ser privilegiada em termos de que alguns devem e podem ser usados para o mundo urbano, outros são passíveis de serem trabalhados por agroecossistemas e outros ainda, em função das biodiversidades que o planeta Terra tem em diferentes domínios e regiões, deveriam ser preservados de um modo integral para todos sempre, se possível. E, nesse sentido, os geógrafos deram uma primeira contribuição para mostrar que é impossível um liberalismo total, um neoliberalismo em que as pessoas, por um direito de propriedade que às vezes foi fruto de uma história perversa de apostamento de solos, até por grilagens dentro de um país de desmesurada extensão como o Brasil, e todo mundo acha que, em função da propriedade cartorialmente registrada, pode-se fazer o que quiser com isso. Mas a questão da geopolítica dos transgênicos me interessa em particular. É evidente que a ciência tem todo o direito de estudar dentro da interface entre biologia e biomédicas, dentro da interface entre biologia e economicidade, os produtos transgênicos. Mas entre estudar e propor e aplicar alguns transgênicos para situações as mais diversas em países e regiões as mais diversas, existe um abismo, né? Eu dou o exemplo que deveria ser meditado no Brasil com muita insistência. Existem empresas americanas, a Monsanto, por exemplo, que pressionam o Brasil para que ele entre na era dos transgênicos na produção da soja. E essa pressão é internacional. E por quê? Porque nos Estados Unidos receberam os transgênicos com muito mais facilidades, sem pensar no futuro e nas consequências que possam ter esses mesmos transgênicos para o homem, mas também para a economia. E depois eles têm o interesse de que outros entrem na era dos transgênicos, porque poderia haver mais mercado para aqueles que não entraram na era dos transgênicos. E isto os cientistas brasileiros não são capazes de perceber. Eu ainda estou lembrando de algumas manifestações que ocorreram na SBPC, tanto no Rio Grande do Sul como agora em Brasília, em que as pessoas falam dos transgênicos com a maior facilidade e criticam os outros como histéricos, porque seriam contra os transgênicos, o que me deixa profundamente indignado. Eu eliminei as pessoas que chamam de histéricos aqueles que querem discutir com seriedade a questão dos transgênicos. Vejamos o caso do Rio Grande do Sul. Se no Rio Grande do Sul entrassem os transgênicos, nós iríamos ter menos mercado para vender a soja,
porque tem transgênicos nos Estados Unidos e na Argentina, e os mais desejados são aqueles que não são transgênicos pelo mundo inteiro. Então, do ponto de vista da geopolítica dos transgênicos, a nossa situação é de não permitir que, de imediato, se transforme os produtos básicos de exportação do Brasil, que são uma garantia dentro de um processo extremamente triste de economia nacional. É necessário que a gente continue com a soja BR e não entre nos transgênicos para poder favorecer as exportações de outros países para o primeiro mundo. O primeiro mundo deseja soja BR e soja natural e não sojas transgênicas. Então, existem realmente alguns níveis de tratamento que são de geopolítica dos transgênicos. Certo.